Boa noite a todos! Mais uma vez estamos aqui para entrar em sua casa aí, né, por meio dessa ferramenta YouTube, e eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Senhor Jesus, chegamos a Ti, te agradecendo por mais esse culto, te agradecendo porque o Senhor nos proporciona essa forma de te cultuar, mesmo passando por esse momento de dificuldade onde o país tem passado, onde o mundo tem passado. E eu te peço que hoje o Senhor receba o nosso louvor, eu te peço que as pessoas também possam te louvar através das músicas que a gente vai fazer e aprender mais um pouco da tua palavra e a viver a tua vida em nós, através da tua palavra. Te agradeço por isso e oro por isso. Em nome de Jesus, amém. Primeira canção de agradecimento, uma oração cantada, né? Então eu acredito que você também tem algo para agradecer a Deus nesse momento. É uma canção que a gente canta bastante aqui na igreja, então se você quiser cantar junto, orar junto, sinta-se à vontade. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Oh, toma minha vida. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança! Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, hino celeste, então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, eu te agradeço, querido Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais em Cristo um novo ser. Cada vez mais.
E a gente agradece a esse amor, agradece a esse Deus, porque Ele não falha. Por mais que, para nossa percepção, às vezes a gente não concorde com as ações de Deus, que a gente não entenda as ações de Deus, mas esse amor, Ele não falha. E é isso que a gente canta nessa segunda música. Seu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim e o teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. E o vento? Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha, nunca falhou. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não. Pois tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. O teu amor não falha. Tem que me segurar um pouco para não me mexer muito, né? Senão a gente perde o foco, senão eu saia correndo aqui que nem um roqueiro, uma coisa assim, mas enfim. A última canção é um salmo, Salmo 36. Essa é uma daquelas que você vai ouvir só se você vier aqui na Igreja Betânia, depois da pandemia, porque é uma dessas que a gente traduz e é uma música bem bacana, traz
essa mensagem de que para quem eu vou orar, onde o salmista, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ela fala, eu clamarei a ti, eu buscarei a tua paz e eu acharei na tua casa. Então, Salmo 36. O teu amor dura para sempre. O teu perdão sempre me alcançará. Tua justiça é alta como os montes. Os teus caminhos fluem como o mar. Erguerei minha voz em oração a ti. Buscarei minha paz e em tua casa acharei teu amor. O teu amor dura para sempre. O teu perdão sempre me alcançará. Tua justiça é alta como os montes. Oh yeah. Os teus juízos fluem como o mar. Erguerei minha voz em oração a ti. Buscarei minha e em tua casa acharei. Erguerei minha voz em oração a ti. Buscarei minha paz e em tua casa acharei. O teu amor dura para sempre. O teu perdão sempre me alcançará. Muito bem, agora a nossa reflexão hoje com o nosso pastor Bruno. Uma boa noite para você. É muito bom poder estar aqui nessa oportunidade. E como o Elias comentou e cantou, a gente tem a oportunidade de cultuar a Deus, de poder orar a Ele, poder cantar a Ele e também estarmos juntos, né, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E isso me deixa muito feliz, me deixa muito alegre também poder estar usando essa ferramenta que nós temos para, de alguma forma, te abençoar, de alguma forma, trazer uma reflexão para você. E hoje eu separei um tema para a gente falar que eu acho que é um tema bastante oportuno, um tema bastante interessante, que é a respeito da confiança. Hoje nós estamos vivendo, nós somos desafiados a ter uma confiança, vamos dizer assim, até acima do normal. Porque a gente vive uma vida que constantemente a gente precisa acreditar nas pessoas, acreditar em instituições, acreditar em projetos, em falas. E isso é interessante quando a gente fala sobre desafio, porque a respeito de confiar em pessoas, o desafio é verdadeiro, talvez pelo fato de tantas fake news, o altíssimo nível de fake news que tem surgido nesses dias, também talvez pelo fato da corrupção
que a cada dia parece que ela brota mais na nossa cara e a gente fica vendo essas coisas, a gente fica abismado de quanta corrupção que existe no nosso país, na nossa sociedade. E também, talvez, pensando na questão micro, quando a gente tem pessoas que faltam em cumprir a palavra conosco. A gente aí tem essa tendência de não acreditar, de ser incrédulo, de viver uma vida com a incredulidade. E aí, eu separei esse tema para a gente falar nessa noite, porque o meu desejo é que no final dessa fala minha, você possa estar animado para vencer a incredulidade. Que você possa depositar sua confiança em pessoas, depositar verdadeiramente a sua confiança em Deus. E quando a gente fala, por exemplo, a respeito dessa questão da confiança, né, as pessoas que são desacreditadas hoje em dia, as pessoas que têm um alto nível de confiança. Se você fizer uma busca rápida na internet agora, talvez agora não, que nós estamos na mensagem, mas daqui a pouco, se você buscar na internet rápido alguma matéria falando sobre as profissões, né, quantas profissões elas são, o ranking das profissões mais desacreditadas ou aquelas que são, vamos dizer assim, que tem a credibilidade das pessoas, né? Normalmente elenca a lista bombeiros, médicos, e contrapartida para as piores profissões, né, ou as menos acreditadas, nós temos os políticos, né, que isso aí talvez a maioria de nós pensa assim, não acredita em político, né? E aí outras profissões, advogado, ou seja, existe uma crise de confiança. Existe uma crise nessa questão da gente depositar a nossa confiança em alguém. E aí, recentemente eu li um artigo que ele falava a respeito dessa questão do crescimento financeiro dos países. E ele trazia esse gráfico. E eu achei ele interessante e queria compartilhar com vocês também. Fala a respeito do mapa da confiança. Aonde as pessoas são mais confiáveis, em quais países elas são mais confiáveis. Você consegue perceber que o Brasil está em segundo lugar. É brincadeira, né? O Brasil não está em segundo lugar. O gráfico aí ele está mostrando que primeiro vem a Noruega, depois Holanda, Suécia, e o nosso país foi entrevistado, né? As pessoas foram entrevistadas aonde as pessoas confiam umas nas outras, e o nosso país se encontra nessa posição. E o interessante desse artigo é que ele fala que um dos fatores que pode atrapalhar ou pode contribuir para o crescimento financeiro de uma nação, o crescimento econômico de uma nação, é o nível de confiança que as pessoas têm umas nas outras. É essa sensação de confiança que nós temos, que nós podemos trabalhar. E aí, eu achei importante a gente trazer esse texto para a gente refletir, porque é bem provável que você, no momento que eu estou falando aqui, você já teve essa experiência de alguém que não cumpriu com a palavra, com você. De repente, algum profissional que você estava aguardando para fazer um trabalho e simplesmente ele te deu uma dor de cabeça. Não cumpriu, te deu o cano, e eu acredito que a sua sensação não foi a das melhores, né? A sua sensação foi terrível, eu imagino, porque você estava precisando. Ou seja, isso não é legal, né? A gente falhar com as pessoas e, da mesma forma, a gente ter essa sensação de falha. A falta de confiança nos nossos dias também é perceptível quando nós analisamos, por exemplo, a quantidade de folhas que tem quando a gente faz contratos, né? E a quantidade de rúbricas e assinaturas que a gente precisa dar, quantidade de vias e de papéis. Isso revela para a gente que existe uma crise de confiança. Uma contratos, se a gente for analisar a fundo, estudar a fundo, é muito antigo essa questão de você ter garantias, de você ter, de uma certa forma, ter alguma coisa que vai te garantir porque a pessoa vai cumprir com a palavra. É interessante que um tempo atrás, e aí aquelas pessoas que são jovens há mais tempo, vão dizer que as decisões ou os compromissos eram feitos no aperto de mão, né, no fio do bigode, como dizem em alguns locais. E é interessante que, quando a gente vai analisar essa questão da falta de confiança, a gente até pensa sobre que isso é um problema novo. Mas esse não é um problema novo. A falta de confiança é um problema antigo. Quando a gente vai perceber, por exemplo, Lutero ele vai dizer que a arte de duvidar é fácil, pois já nascemos com essa habilidade. Ou seja, o ser humano por si só, quando ele se afasta de Deus,
É por causa da dúvida, é por causa da falta de confiança em Deus. E aí, quando a gente vai pensando sobre isso, sobre essa questão, eu separei 2 temas, ou 2 trechos da vida de Jesus, que vão trazer para a gente essa reflexão a respeito da confiança, de vencer a incredulidade. Jesus, ele também viveu esses problemas. Ele também passou por essa dificuldade. Jesus, ele foi desacreditado, e Jesus também teve que acreditar em algumas pessoas e conseguiu relacionar com algumas pessoas. A confiança ela é importante, e aí a gente precisa vencer a incredulidade, porque ela vai afetar nos nossos relacionamentos. Tanto o relacionamento que você tem com o seu próximo, com a pessoa que você trabalha junto, com a pessoa que você mora junto, e também com Deus. Com aquela pessoa que você relaciona, que é o compromisso mais importante, o compromisso com Deus. Eu separei 2 situações na vida de Jesus que vai trazer uma reflexão para a gente, que vai mostrar 2 formas que a incredulidade ela vai se manifestar. De 2 maneiras que ela se manifesta, que eu separei para a gente. E o primeiro texto é o texto de João, o capítulo 2. A gente vai ler só o verso 23 a 25, mas para você entender um pouquinho a história, Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele começou o seu ministério, ele começou a pregar, a ensinar, e ele começava a meio que criticar o sistema religioso daquela época. E em um certo momento, Jesus ele estava indo para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém e ele começa a ver o templo, o lugar sagrado do judeu lá. O lugar aonde que todas as pessoas deveriam buscar a Deus, onde as pessoas deveriam levar as suas ofertas a Deus, aonde as pessoas elas poderiam ter acesso a Deus. E um dia Jesus ele está antes da Páscoa, ele está ali vendo aquela situação e ele começa a reparar que o templo estava cheio de cambistas, o templo estava cheio de pessoas fazendo negócios, o templo estava cheio de pessoas que não tinham mais reverência por aquele lugar que era um lugar santo, um lugar que deveria ser respeitado. E Jesus começa a fazer críticas duras a respeito daquela situação. Jesus ele vem e ele dá um discurso, ele fala com as pessoas, e as pessoas pediram credibilidade. Qual que é a sua credibilidade para você falar o que você está falando? E ele apresenta o plano dele, ele apresenta o que ele ia fazer, ele fala que ia destruir o templo, o santuário, em 3 dias, e ia reconstruí-lo, e ele usou uma forma de falar que era para as pessoas entenderem, terem sede para buscar mais, mas as pessoas rejeitam. E aí começa essa parte do texto que eu separei para a gente ver, esse recorte, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais milagrosos que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você fizesse um exercício comigo e você imaginasse essa cena. Porque aqui vai se ressaltar, esse texto ressalta para a gente, pelo menos aí, algumas características sobre esse crer, sobre esse confiar que nós tanto falamos e queremos aprender mais essa noite. Esse texto aqui ele vai ressaltar, e eu queria que você imaginasse essa cena, a festa da Páscoa. Jesus ele foi para Jerusalém, Jerusalém era o centro religioso daquela época, e aí nós temos essa festa que é uma festa importantíssima, é um momento, vamos dizer assim, ímpar de celebração para o judeu, porque na festa da Páscoa eles comemoram o momento que eles foram libertos do povo, do cativeiro lá com o Egito, e Deus fez maravilhas por aquele povo, Deus conseguiu trabalhar de uma forma milagrosa e aquelas pessoas foram libertas. Apesar de que aquelas pessoas que estavam no templo de Jesus ali, quando Jesus estava falando e elas estavam vendo e acreditando supostamente no milagre, aquelas pessoas talvez não tinham mais aquela reverência que era da festa da Páscoa. E aí Jesus estava fazendo milagres. E o texto diz que as pessoas estavam vendo os milagres. E é interessante porque esse texto ele ressalta para a gente que crer
é diferente de você confiar de verdade. Crer é diferente de você, de fato, ter fé. E isso é engraçado porque, para a gente, às vezes a gente não lida com essa questão das palavras, para a gente a definição de fé é você acreditar. É você simplesmente, por exemplo, a fezinha que as pessoas fazem para ganhar na Mega Sena. Né? Eu vou fazer uma fezinha. Só que quando a gente vai analisar o que é fé, fé é muito mais além do que simplesmente acreditar. Nesse momento aqui, nós temos ressaltado uma incredulidade das pessoas disfarçada. Porque nesse momento aqui, as pessoas viram, elas creram, o João ele vai relatar para a gente que elas creram, e o termo que ele vai utilizar para falar crer ali, significa que elas viram aquilo, elas pensaram, não, isso só pode ser de Deus. Só que Jesus não confiava nelas. Ou seja, a fé, ela não é simplesmente o famoso ver para crer. Tem muita gente que pensa assim, eu preciso acreditar, eu preciso ver para crer. Nós temos um episódio também de Jesus, mais à frente no texto de João, que é o de Tomé, né? O São Tomé, que só acredita porque ele viu. E aí Jesus ele vira e diz para Tomé, né, bem-aventurados os que não viram e creram, né, porque felizes são os que não viram e creram, porque eles de fato têm fé. E aí, pensando nessa questão da fé, é interessante porque fé implica numa disposição da alma. Fé implica numa disposição do coração em confiar em outra pessoa. Talvez você possa parar e pensar assim, mas eu creio. Só que se você parar e analisar, crer está ligado muito mais a questões imaginativas nossas. Quando acontecer, ou por exemplo, é algo que é cultivado pela nossa imaginação. Só que fé vai diferir da crença, porque é uma confiança do coração, e não é simplesmente algo intelectual. Apesar de quando nós cremos em Jesus, nós temos a nossa mente, o nosso intelecto, nós usamos o nosso intelecto, mas é muito mais profundo do que isso. Fé está ligado muito mais a uma confiança, a um verdadeiro fato, a uma obediência por completo naquilo que Jesus ele fez. E é interessante que quando a gente olha para o que a Bíblia vai definir de fé, porque às vezes vai transcender a nossa razão, e não tem problema por isso. Tem coisas que nós não alcançamos com o nosso raciocínio, mas a gente precisa ter fé naquilo que é fato, naquilo que é verdade, naquilo que mostra o poder e a palavra de Jesus. E olha que legal quando a gente fala sobre fé, quando você para pensar sobre fé, porque é diferente do crer. Talvez você acredite em muitas coisas, talvez você está chegando agora para ver esse vídeo e você não tem uma vivência de igreja. E quando a gente fala em fé ou em crer, a gente às vezes acredita nas palavras que a gente ouviu, a gente acredita nas informações que a gente recebe, e isso fica na nossa mente. Ok, alguém disse a notícia, o que acontece com a fake news. A gente fica na mente e trabalha isso. Mas a fé é algo muito mais profundo, é algo tão forte que produz uma influência na atividade da pessoa, tanto mentalmente como espiritualmente. Ela muda o cenário. Por isso que a gente precisa entender um pouco mais sobre fé. Fé não é uma aceitação simplesmente cega em lógica, mas uma confiança baseada nos fatos do Senhor Jesus. Talvez uma simples definição de fé que nós podemos trazer, que é uma confiança que nasce do coração. Uma outra coisa que esse texto ele vai ressaltar para a gente, e eu queria trazer para a gente pensar, é que milagres não produzem fé. Olha que interessante, as pessoas viram os milagres que Jesus está fazendo naquela festa, imagina aquela emoção, né, da celebração, e as pessoas vendo milagres acontecerem. Olha que interessante, hoje em dia a gente tem aí uma porção de pessoas que falam sobre milagres, supostamente existem milagres, mas naquela época de Jesus é milagre de verdade. Era a pessoa não poder levantar e a pessoa levantar e daqui a pouco ser quase um Usain Bolt, né, na correria. Era um negócio real, né? A pessoa não ter o braço e brotar um braço. As pessoas viram aquilo e disseram que creram, mas Jesus falou que ele não confiava naquelas pessoas. O crer daquelas pessoas não era verdadeiro. Ou seja, essa incredulidade disfarçada, ela não é baseada
Na verdade, ela é baseada naquilo que a gente vê. E os milagres, eles não podem produzir fé, eles não têm esse poder. O milagre, ele tem um motivo. Quando Jesus pregava, quando Jesus anunciava o reino, quando Jesus estava disposto a falar de Deus, ele anunciava e assim fazia milagres e ele tinha um propósito com os milagres. Uma coisa interessante também que ressalta nesse texto é que a religiosidade ela não produz fé. Por mais que você tenha uma vida religiosa, ela por si só não pode produzir fé, ela não tem esse poder de produzir fé. É necessário de algo a mais. Aquelas pessoas viviam dentro de um contexto onde elas eram religiosas, elas tinham a festa da Páscoa, que era uma celebração sobre o poder de Deus, mas elas estavam com uma incredulidade disfarçada. Elas estavam, na verdade, só dizendo que acreditavam em Jesus, mas de fato não acreditavam, não queriam depositar toda a vida em Jesus. Elas não tinham fé. E é legal a gente parar e analisar, porque isso pode acontecer conosco também. Às vezes a gente olha para a história e a gente analisa ali o texto, a gente pensa, mas a incredulidade ela pode estar mais próxima da gente do que a gente pensa. Eu gosto de dizer que para a gente ter uma crise de fé, basta a gente ter fé. Para a gente ter uma crise de fé, de desacreditar em Jesus, basta a gente começar a caminhada. E aí, pensando nisso, uma coisa que eu queria que você gravasse no seu coração. A incredulidade, ela nos impede de ser aceitos por Deus. Jesus não podia confiar muito naquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas até diziam que criam em Jesus, mas na verdade elas não acreditavam em Jesus. Elas não estavam dispostas a entender um pouco mais. E aí o autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem essa entrega, sem essa obediência, é impossível relacionar-se com Deus. O outro texto, a outra situação que Jesus ele viveu, e eu queria trazer para a gente aqui, está lá registrado, lá em Marcos, que também vai mostrar como a incredulidade ela pode se manifestar na nossa vida. O texto de Marcos, a partir do versículo 6, no capítulo 6, a partir do versículo 1, Jesus estava numa outra dessas caravanas que ele tinha. Ele ia, pregava, ia visitava cidades, mas agora ele foi para foi para os seus. Né? É legal o texto porque ele vai dizer que ele foi para aquelas pessoas que conheciam ele, aquelas pessoas que ele tinha crescido com elas. E o texto diz assim, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha que interessante. O texto ele começa dizendo que Jesus ele foi para a sua cidade e as pessoas começaram a conviver com ele, né? Ele voltou para a sua cidade, as pessoas tiveram uma interação com ele, ele foi para a sinagoga, que era um lugar onde as pessoas iam estudar, como se fosse uma igreja, e Jesus começou a ensinar. E o texto continua. Os questionamentos continuam. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E aí a gente começa a brotar, a gente começa a perceber que brota uma mudança de tom nas perguntas. Né? No primeiro momento eles estavam perguntando, que sabedoria é essa que foi dada? Que maravilha que ele está fazendo? Mas agora começa a surgir a dúvida. Espera aí, não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro ali? Maria, os irmãos dele não são Maria, Tiago, José, Judas? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E o texto continua: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando o reino.
Aqui nós temos a incredulidade assumida. A pessoa, ela simplesmente vê e não crê. Ela não está disposta a crer. É interessante notar, e é importante notar, que Jesus ele foi desacreditado. Ele viveu essa coisa de a gente contar uma coisa para a pessoa e a pessoa simplesmente fala assim, não, isso aí é papo furado, você deve estar viajando na maionese. E a pessoa nem é que ela discorda, né, nem discordava de Jesus. Na verdade, ela não acreditava, porque talvez tenha um outro ponto de vista, mas não é isso. É de fato desacreditar. E é interessante a gente notar, porque assim, Jesus ele estava ensinando. E o conteúdo do ensino de Jesus, a gente tem, né, a gente fosse fazer aqui um resumo, Jesus ele falava sobre o amor de Deus. Jesus ele falava sobre essa importância de a gente ter uma vida nova para Deus. Jesus falava sobre arrependimento, sobre pecado. Jesus falava dessa nova forma de se relacionar com Deus, porque eles tinham até então uma forma de relacionar, os judeus tinham uma forma ritualística, vamos dizer assim, de se relacionar com Deus. E aqui Jesus apresenta essa boa nova que é o Evangelho. Mas simplesmente eles ouviram e começaram a fazer perguntas. E é uma coisa que acontece comigo e com você também. Quando a gente chega próximo de Jesus, quando a gente começa a conhecer um pouco mais de Jesus, invariavelmente vão surgir perguntas, vão surgir questionamentos. Né? Será? Mas como assim? Mas por que isso? Você, bem provável que passou por isso. Se você está chegando agora para conhecer um pouco mais de Jesus, você deve estar fazendo algumas perguntas aí agora. Será que é isso mesmo? Né? Por mais que a gente tenha provas que são incontestáveis a respeito da vida de Jesus, a respeito do que ele fez, nós temos coisas escritas, material impresso, falando sobre Jesus, sobre que de fato ele foi, quem ele disse que foi, mas talvez questionamentos eles vão surgir. E os questionamentos, como eu falei, eles até podem inicialmente ser algo normal, algo de primeira ordem, assim, normal. Mas o problema é quando esses questionamentos eles não são solucionados. Quando não há no nosso coração essa possibilidade de, mas talvez isso seja verdade, eu vou procurar saber mais. Aquelas pessoas ali, elas entenderam, elas viram o que Jesus estava falando e elas simplesmente começaram a rejeitar aquilo que Jesus estava falando. É interessante que eles, primeiramente, a gente percebeu ali a mudança do tom das perguntas, e eles começaram a acusar Jesus. Não, peraí, isso aí não pode ser verdade. Isso que você está fazendo aí, isso aí não pode ser realidade. Você deve estar brincando. Quais são as suas credenciais para falar isso? Quais são as suas credenciais acadêmicas? Até então você era um carpinteiro. Até então você era uma pessoa do trabalho manual. Por que você está falando isso agora? Que sabedoria é essa? Ou seja, eles atribuíram o trabalho manual como o propósito de vida de Jesus e que Jesus seria aquilo para sempre. Como se tivesse algum problema ser carpinteiro e da mesma forma ter uma vida vocacionada. E é interessante que a gente não percebe no texto uma vontade de conhecer mais sobre Jesus. A gente não percebe no texto uma decisão de querer mais sobre Jesus. Eles simplesmente se escandalizaram. Né? E a ideia do escândalo aqui não é da pessoa ficar apavorada, mas é de, não, eu não acredito. Eu não quero acreditar nisso, eu não posso acreditar nisso. E isso mostra para a gente que o conhecimento limitado de Jesus pode se tornar um gatilho para o desprezo e para a incredulidade. A partir do momento que você não conhece de fato quem é Jesus, que seu conhecimento ele é simplesmente, mas ele era o garotinho da manjedoura ali, que tinha uma história, ou Jesus era aquele cara da boa moral, que trouxe alguns conselhos para o mundo. Quando você não conhece de fato quem é Jesus, e você não vai mais a fundo, não tem a fonte correta, você vai cair no desprezo ou até na incredulidade. E aí, eu gosto também da versão da mensagem, da Bíblia Mensagem, aquela paráfrase, que ela vai dizer que
Mesmo, esse versículo que a gente leu, mesmo sem conhecê-lo direito, eles o desprezaram. Jesus foi desacreditado, mesmo sem conhecer. Eles não foram nem a fundo, eles tiveram aquela base de conhecimento e basta, isso é uma farsa. Eles acusaram Jesus de uma farsa. E aí a tradução da mensagem vai dizer que Jesus não pôde vencer a resistência daquelas pessoas. E é isso, a incredulidade, a resistência ela se torna incredulidade. Imagine comigo agora quantas pessoas deixaram de ser abençoadas naquele local, em Nazaré, por causa da incredulidade daqueles que estavam ali conversando com Jesus, que estavam ouvindo Jesus. E aí vale a pena a gente pensar também quantas pessoas talvez até receberam os benefícios de Jesus, mas não creram nele, que foi o primeiro caso. Vale a gente levantar a pergunta, quanto eu conheço de Jesus? Se eu fosse parar para pensar, o que eu tenho produzido, o que eu tenho feito com as perguntas sobre Jesus? Quais os questionamentos que eu levanto sobre Jesus e aonde eu soluciono essas dúvidas? O que você faz com as perguntas? Você soluciona elas? É interessante a gente saber que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio ao mundo. Se você talvez está perguntando isso agora, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de sua glória e veio ao mundo. Ele veio se identificar com a nossa natureza, com essa humanidade nossa que às vezes ela é complicada. Só que Jesus, ele nos proporciona um caminho de identificação para que agora a gente possa se identificar com ele, aprender mais dele, acreditar nele de verdade, naquilo que ele fala. Quando a gente tem o conhecimento limitado de Jesus, ou às vezes o conhecimento errado sobre Jesus, a gente vai cair nessa armadilha da incredulidade assumida, né? A incredulidade ela nos impede de conhecer mais de Jesus e participar de sua missão. Toda vez que Jesus ele falava, toda vez que Jesus ensinava, toda vez que Jesus pregava, o objetivo dele era que as pessoas entendessem o propósito dele, o porquê que ele veio. Ele veio para solucionar esse problema do pecado no mundo, da maldade no mundo. E que as pessoas se unissem a ele nessa missão. Que as pessoas, de fato, se colocassem à disposição para servir outras pessoas, para caminhar como ele caminhou, né? Ser mais que um carpinteiro. E simplesmente a incredulidade ela nos impede disso, o desprezo à mensagem de Jesus. A gente precisa entender, então, que para a gente vencer a incredulidade, a gente precisa de algumas coisas. A gente pode simplesmente aceitar essas duas realidades, que existe uma incredulidade que fica disfarçada, e existe uma incredulidade assumida. Muitas pessoas vão ver as coisas de Jesus, vão ouvir, mas vão, por falta de conhecimento, não acreditar ou simplesmente rejeitar. Mas existe como a gente vencer essa incredulidade. E aí, para a gente finalizar essa nossa reflexão, eu separei um trecho da carta aos Hebreus, que ela vai, de certa forma, vir a calhar com isso que eu falei. Às vezes, o nosso conhecimento de Jesus, o conhecimento que a gente tem de Jesus, ele pode produzir duas coisas, né? Ele pode produzir como Jesus ele ficou admirado, e essa admiração não é aquela coisa, que coisa boa, eles não acreditarem em mim. A admiração é no sentido de indignação, de assombro, como eles não podem acreditar? Como eles não podem? Eu estou aqui. E aí o texto de Hebreus é interessante porque a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. A gente não sabe, a gente não tem como bater o martelo e dizer que foi tal pessoa. Mas a gente sabe para quem ela foi enviada, que foi para os Hebreus. E ela foi enviada com um propósito bem específico, que era mostrar a superioridade de Jesus em toda a questão do ritual judaico, da religião judaica. A carta inteira ela vai falar a respeito que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior ao sacerdote, a Moisés, a Arão. Ele é o sumo sacerdote. E qualquer tipo de sacrifício que existia até então na religião judaica, que existia até então, não pode ser comparado. Jesus é superior a isso.
Só que é interessante porque aquelas pessoas que receberam a carta, elas estavam num primeiro momento sofrendo perseguição, elas estavam sendo tentadas a abandonar, a cair numa incredulidade, a abandonar a sua fé para voltar para o judaísmo, para rejeitar o evangelho de Jesus. E aí é interessante a gente notar que toda a carta ela é escrita com simbolismos, mostrando justamente agora como vai ser agora a religião. Como vai ser agora a vida com Deus? Para você buscar a Deus, de fato, de verdade, você precisa disso. E aí toda a carta é escrita dessa forma. E até o capítulo 10, ela, vamos dizer assim, é escrita com uma teoria, mostrando ali, teoricamente, como que vai ser. Mas aí, no final da carta, o autor ele vai investir mostrando algumas advertências, algumas questões mais práticas, algumas coisas voltadas mais para o que eu posso fazer para não cair na apostasia, para não cair na incredulidade. E o texto de Hebreus é interessante porque é lá que nós temos a famosa galeria dos heróis da fé, pessoas que por sua fé conseguiram vencer na vida, né, que está registrada no capítulo 11. Mas o trecho que a gente vai ler é do capítulo 10, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pense comigo que ele está falando a respeito para o povo hebreu, né? Que existia o templo, que existia o santuário, o lugar santíssimo, que só o sacerdote podia ir. Aí ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Está falando a respeito do que ele fez. Né? O autor de Hebreus está dizendo assim, ó, Jesus, ele abriu um caminho, ele abriu uma possibilidade agora de nós chegarmos a Deus. Ele, pela sua morte, pelo seu sangue que foi derramado, pela sua carne que foi partida, ele agora nos dá essa possibilidade de ter relacionamento com Deus. Até então a gente estava em guerra contra Deus, mas agora a gente tem paz com Deus através de Jesus. E aí o texto continua. O versículo, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, o grande sacerdote ou o sumo sacerdote é Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Pensa comigo que ele está falando para a igreja, para um grupo de pessoas. E aí ele fala dessa importância de animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É interessante que essa incredulidade ela pode ser vencida a partir desses passos, dessas advertências que nós vimos aqui. E aí o texto de Hebreus, a gente não vai aprofundar nele, é um texto muito rico, mas vale a pena a gente tirar pelo menos, eu separei aqui 3 coisas. Aproximar de Jesus. Você tem a noção, você tem a consciência de onde você está? Você consegue ter esse senso de localização onde você está? O texto ele vai dizer que nós precisamos aproximar com um coração sincero, né? Como a gente leu no primeiro texto, Jesus ele nos conhece. A gente precisa se apresentar com a nossa sinceridade do coração. E essa questão da gente se aproximar, da gente conseguir entender, é que até hoje a gente está vivendo esse tempo do distanciamento social, né? Em tempos de distanciamento social, a gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa buscar na fonte correta sobre Deus. A gente precisa de se movimentar e entender que se a gente não ter em mente esse senso de localização, aonde nós estamos, nós vamos ser uma presa fácil para a incredulidade. Se a gente não conseguir compreender aonde nós estamos, nós vamos ser uma presa fácil. É necessário também a gente não retroceder. No texto a gente viu que a gente precisa guardar a nossa confissão, guardar firme essa confissão de esperança e sem vacilar. E a importância ainda mais de nós termos pessoas
para nos apoiar. Um círculo de pessoas confiáveis que vão fazer você crescer. Ou seja, você não pode negligenciar a edificação mútua. É dar uma atenção a esse ensino de exortação que é feito por mim, por você, essa comunhão. Pensa comigo, foi Jesus que instituiu a igreja, foi ideia dele isso. Hoje nós estamos vivendo esse momento de distanciamento, mas a igreja tem um papel importantíssimo para você não perder a sua fé, para você não cair nessa incredulidade, como nós vimos nos dois casos. A incredulidade oculta, né? A incredulidade que ele fica guardada, você até professa algumas coisas, mas por dentro você não está crendo de verdade, ou a incredulidade é revelada. O meu objetivo aqui nessa noite é que a gente possa pensar sobre isso e entender que para a gente vencer essa incredulidade, a gente precisa ter o nosso coração nutrido com as palavras de Jesus. O nosso coração é cheio e aberto para confiar em outras pessoas que amam a Jesus também, que estão dispostas a acrescentar na nossa vida. E talvez o grande desafio que eu falei no início, da gente poder confiar em pessoas, da gente poder ter essa nossa vida aberta para outras pessoas. E eu queria, nesse momento, orar com você, que você cuidasse aí, talvez você está numa posição mais confortável na sua casa, mas concentre-se agora e ore a Deus. Talvez você se encontre nessa situação que eu falei da incredulidade oculta, aquela coisa que você sabe quem é você por dentro e tal. Ou talvez você já está, primeira vez que você está chegando nesse canal aí, nesse vídeo, e falando simplesmente, eu não acredito mesmo. Mas talvez alguma coisa chamou sua atenção e você está assistindo ainda. Eu queria que você orasse, eu queria orar com você agora, e você chegasse para Deus, apresentasse o seu coração para Deus. Coração sincero, né? Ele sabe, Ele nos conhece. E acima de tudo, eu acho legal a gente apresentar e buscar conhecer, solucionar as nossas dúvidas. A gente tem a nossa igreja, a nossa comunidade, os nossos canais de comunicação, né? Nós podemos te ajudar também nessa área. E eu gosto de pensar assim, aceite os termos de Jesus. Não chegue com o coração endurecido. Ou até chegue com o coração endurecido, mas esteja disposto a caminhar um pouco mais com Jesus. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero te agradecer pela Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que nos ajuda a ser melhores a cada dia. E o nosso desafio, Deus, como nós pensamos aqui essa noite a respeito de confiar tanto em pessoas como confiar no Senhor, é um desafio muito grande. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do Teu auxílio. E pela Tua palavra também nós sabemos, Deus, que o Senhor é que coloca essa fé no nosso coração, essa vontade e esse desejo de entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Então nós pedimos, Deus, como os discípulos pediram uma vez ao Senhor Jesus, aumente a nossa fé, que a gente venha a ter essa consciência a respeito do nosso senso de localização, aonde a gente está, se a gente está próximo do Senhor, ou se a gente está afastado, ou se a gente está longe do Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a descobrir essa localização e dar passos, Deus, para estar mais próximos de Ti. Eu oro ao Senhor, Deus, por cada pessoa que está comigo agora aqui, e que o Senhor possa falar conosco, nos dar uma boa reflexão durante essa noite, que essa palavra ela possa produzir frutos na nossa vida, Deus, como tem produzido na minha, e continuar produzindo frutos, que a gente sempre possa vencer essa incredulidade, vencer essa tentação de ser incrédulos, de duvidar, de não aceitar os Teus termos, Deus. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e, acima de tudo, o amor de Jesus possa estar sobre a sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe.